Você já parou para pensar no que acontece com o corpo quando alguém decide tomar tadalafila todos os dias por um mês inteiro? Foi essa a dúvida que levou Alberto, um senhor de 66 anos, ao consultório da médica que o acompanhava. Ele estava cansado de ter sua vida íntima limitada por um comprimido que precisava ser programado. Queria de volta a naturalidade da juventude, aquela confiança silenciosa que não dependia de horários ou planejamentos. Esse desejo é mais comum do que parece. Homens maduros não querem apenas ereção, querem vitalidade, energia e liberdade para viver a intimidade sem restrições. O que Alberto não sabia é que a tadalafila pode trazer resultados visíveis, mas também riscos que nem sempre aparecem de imediato. Muitos a encaram como algo simples, quase um suplemento, mas na verdade se trata de um medicamento potente, capaz de interferir em diferentes funções do organismo. Por isso, usá-la diariamente não é uma decisão trivial. Exige acompanhamento médico e atenção cuidadosa aos sinais do corpo. Essa história poderia ser a de milhares de homens que se perguntam: será que vale a pena usar todos os dias? O que posso ganhar e o que posso perder? A resposta começa a surgir quando entendemos seus efeitos com o passar das semanas. A popularidade da tadalafila veio justamente da sua duração, até 36 horas no organismo, bem além de outras opções conhecidas. Não à toa, muitos homens a partir dos 40 anos a consideram como um caminho rápido para recuperar a vida íntima. Mas poucos sabem que, em doses diárias mais baixas, seus efeitos vão além da ereção. Ela age sobre a circulação como um todo, o que pode melhorar sintomas urinários, beneficiar a saúde da próstata e até influenciar no bem-estar geral. Essa amplitude de ação encanta, mas também esconde armadilhas. Ao aliviar sintomas, pode disfarçar doenças sérias como problemas cardíacos ou diabetes, retardando diagnósticos que exigiriam atenção urgente. É como dirigir no escuro. Você segue adiante, mas sem enxergar os perigos na estrada. Quando o uso se torna diário, o corpo passa por uma adaptação gradual. Nos primeiros dias, dores de cabeça leves, congestão nasal ou incômodos musculares podem surgir, reflexo da dilatação dos vasos sanguíneos e da mudança na circulação. É como se o organismo precisasse de tempo para se ajustar. Depois de cerca de 2 semanas, começam os sinais que mais impressionam. Ereções espontâneas voltam a acontecer, a energia física se torna mais evidente, e tarefas que antes causavam fadiga passam a ser realizadas com mais disposição. Para muitos, essa fase é a confirmação de que a escolha fez sentido. Mas mesmo diante desses ganhos, é essencial lembrar que não existe fórmula mágica para a vitalidade. Cada comprimido traz consigo responsabilidades. Usar sem orientação é arriscar-se a pagar um preço alto. O que está em jogo não é apenas a intimidade, mas a saúde como um todo. Depois de um mês de uso contínuo, os resultados começam a ficar ainda mais claros. A confiança cresce, a intimidade volta a ser mais natural e muitos homens descrevem até uma sensação de rejuvenescimento. Mas, junto com esses ganhos, surge também um ponto delicado: a dependência psicológica. A ideia de que, sem o comprimido, o desempenho não acontece, pode se instalar silenciosamente. E é preciso ter cuidado para não deixar que essa crença comprometa a autoconfiança. Os efeitos da tadalafila vão muito além da esfera sexual. Em doses baixas e de uso contínuo, muitos homens relatam melhoras na saúde urinária e até no humor. Isso ocorre porque a substância relaxa a musculatura da bexiga e da próstata, reduzindo sintomas de aumento prostático. Na prática, significa noites menos interrompidas por idas ao banheiro, menos urgência para urinar e um fluxo mais firme e contínuo. Para quem já passou dos 60, esse alívio pode ser até mais transformador do que a própria melhora na ereção. E não para por aí. Com o retorno das ereções espontâneas, a autoestima também ganha novo fôlego, impactando não só a relação com a parceira, mas a forma de se relacionar com a vida como um todo. Alberto, por exemplo, percebeu que sua esposa notou diferença não apenas na intimidade, mas também no seu humor diário. Ele mesmo se sentia mais tranquilo, menos ansioso, e atribuiu parte disso à melhora da circulação, que favorece até o cérebro e gera uma sensação de bem-estar mais amplo.
Essa mudança trouxe de volta um ânimo que ele não experimentava havia muito tempo. Por trás desses efeitos está a ação científica da tadalafila. Ela inibe a enzima que restringe a dilatação dos vasos sanguíneos, permitindo que eles se abram e que o sangue circule com mais liberdade. Embora o efeito mais comentado seja na região genital, essa melhora se espalha por todo o corpo. O coração trabalha com menos esforço, os músculos recebem mais oxigênio e o organismo como um todo parece ganhar fôlego novo. Alberto percebeu isso logo nas primeiras caminhadas. Não se cansava como antes e descrevia a sensação de estar mais leve e disposto. Esse relato se repete em muitos homens, que encontram nessa circulação renovada uma fonte de energia até para as tarefas mais simples do cotidiano. O retorno das ereções espontâneas, que muitos não viam há anos, traz uma sensação de normalidade que se reflete na autoestima. Diferente da dose isolada, que depende de planejamento, o uso contínuo mantém o corpo em estado de prontidão, devolvendo não apenas a intimidade, mas a confiança em si mesmo. É essa combinação de vitalidade, disposição e equilíbrio que transforma a experiência, desde que acompanhada de consciência e orientação adequada. A transformação não se limita apenas à recuperação da função sexual, mas também à percepção de que o corpo responde de maneira mais harmoniosa em várias situações do dia a dia. A saúde urinária é um bom exemplo. Em doses baixas, a tadalafila ajuda a relaxar a musculatura da bexiga e da próstata, o que reduz sintomas incômodos, como a necessidade constante de urinar, sobretudo à noite. Para muitos homens acima dos 60 anos, que convivem com a próstata aumentada, essa melhora chega a ser mais valorizada do que a própria ereção. Dormir sem interrupções, ou sair de casa sem a preocupação de precisar procurar um banheiro, já representa uma vitória significativa. Essa melhoria na circulação também reflete diretamente no bem-estar emocional. Homens que antes evitavam caminhar, sair ou socializar por falta de energia, passam a relatar mais disposição, tranquilidade e segurança. O conjunto desses efeitos mostra que o medicamento vai além do físico e impacta positivamente a qualidade de vida. Mas é importante lembrar que nem tudo são benefícios. O mesmo mecanismo que favorece a circulação pode provocar desconfortos. Dor de cabeça, azia, dores musculares, congestão nasal e até dores lombares estão entre os efeitos colaterais mais comuns. Para alguns, esses sintomas são passageiros e desaparecem em poucos dias. Para outros, podem persistir e atrapalhar a rotina. Nesses casos, a primeira regra é clara: nunca insistir em um tratamento se os efeitos negativos superam os ganhos percebidos. É preciso interromper o uso e buscar orientação médica. Além desses incômodos mais leves, existem sinais de alerta que exigem atenção imediata, como dor no peito, visão embaçada, tontura intensa ou queda brusca da pressão. Embora menos frequentes, esses sintomas podem indicar riscos sérios, desde interações perigosas até doenças cardíacas não diagnosticadas. O problema é que muitos homens, acreditando lidar apenas com uma questão íntima, acabam ignorando esses sinais e seguem por conta própria, transformando um aliado em possível ameaça. Por isso, o acompanhamento médico é indispensável. É ele quem avalia se o tratamento deve ser mantido, ajustado ou até suspenso para garantir segurança. Uma orientação prática que muitos especialistas oferecem é dividir a observação em fases de 7, 14 e 30 dias. Essa estratégia ajuda o paciente a perceber como o corpo reage ao medicamento, a reconhecer benefícios e a identificar possíveis prejuízos. Nos primeiros dias, o ideal é observar e registrar tudo: disposição, humor, qualidade das ereções, além de eventuais efeitos colaterais como dor de cabeça ou azia. Esse hábito de anotar aumenta a consciência sobre o próprio corpo e facilita ajustes futuros, tornando a experiência mais segura e responsável. Na segunda semana de uso, o foco deixa de ser apenas observar os efeitos do medicamento e passa a incluir escolhas que potencializam seus resultados. Pequenas mudanças no dia a dia, como caminhar de 20 a 30 minutos, aumentar o consumo de frutas ricas em antioxidantes, manter uma boa hidratação e respeitar os horários de sono, fazem diferença.
Essas práticas ajudam a melhorar a circulação, equilibram os hormônios e reduzem as chances de desconfortos indesejados. Ao completar 30 dias, chega o momento de avaliar com clareza. Os benefícios superaram os incômodos? Houve melhora real no desempenho, na energia e na qualidade de vida? Se a resposta for positiva, a continuidade pode ser considerada. Caso contrário, é hora de repensar o uso. Apesar de ser geralmente bem tolerada, a tadalafila pode trazer alguns riscos quando usada continuamente. O estômago pode se tornar mais sensível, aumentando a acidez e favorecendo episódios de refluxo ou azia. No sistema músculo-esquelético, não é raro que alguns homens relatem dores lombares persistentes, que acabam atrapalhando tarefas simples do dia a dia. Esses sinais não devem ser ignorados, pois indicam que o corpo está sendo exigido além do limite. Outro ponto importante são as contraindicações. Homens que fazem uso de nitratos para problemas cardíacos não podem associar esse tipo de medicamento, já que o risco de queda brusca da pressão é grave. Também é necessária cautela em casos de insuficiência hepática, insuficiência renal avançada ou doenças cardíacas ainda não avaliadas. Exames básicos, como eletrocardiograma, avaliação da função renal e hormonal, são cuidados simples que trazem segurança antes de iniciar qualquer tratamento. Embora os efeitos possam ser animadores, existe um aspecto que poucos comentam: a dependência psicológica. Muitos homens, após algumas semanas, passam a acreditar que só conseguem manter sua vida íntima graças ao comprimido. Essa crença abala a autoconfiança e pode gerar ansiedade constante. E se eu esquecer de tomar hoje, será que vou falhar? Alberto, com seus 66 anos, percebeu isso de perto. Apesar de ter recuperado ereções espontâneas, admitiu que se sentia inseguro quando não tomava a dose diária, como se seu corpo já não fosse capaz de responder sozinho. Esse tipo de dependência não é física, mas emocional, e pode limitar tanto quanto uma doença real. Por isso, a recomendação é clara: encarar o medicamento como um apoio temporário, não como um companheiro permanente. O verdadeiro caminho para manter a saúde sexual está em construir hábitos sólidos e naturais, praticar exercícios com regularidade, cuidar da alimentação, valorizar o sono e aprender a lidar com o estresse. A vitória não está apenas em depender de um comprimido, mas em recuperar a confiança de que o próprio corpo pode responder com autonomia, sem a sensação de estar preso a uma muleta. Além dos efeitos físicos e emocionais, há também um impacto profundo na vida a dois. Muitos casais sofrem quando a intimidade deixa de ser natural e passa a depender de planejamento. O uso contínuo, ao devolver a espontaneidade, costuma trazer uma sensação de alívio para ambos. A parceira se sente mais valorizada e o homem mais seguro de si. No caso de Alberto, sua esposa dizia que a maior transformação não aconteceu apenas no quarto, mas no relacionamento como um todo. Ele estava mais afetuoso, menos ansioso e até mais disposto a sair e conviver socialmente. Isso mostra como a saúde sexual vai muito além do corpo e toca diretamente o vínculo emocional e afetivo. Mas há também um lado sensível nessa história. Quando surge a dependência psicológica, a parceira percebe a insegurança, e isso pode gerar novas tensões. É por isso que a conversa aberta se torna tão importante. O diálogo alivia a pressão de precisar funcionar sempre e fortalece a parceria. Nesse sentido, o medicamento pode ser visto não apenas como um recurso para a vida íntima, mas como uma oportunidade de reaproximação, desde que usado com clareza, responsabilidade e sinceridade. Outro aspecto essencial é entender que a tadalafila sozinha não faz milagres. Seus efeitos se multiplicam quando somados a escolhas de vida mais saudáveis. Homens que caminham, praticam corrida leve ou musculação, costumam relatar resultados mais consistentes e duradouros. O motivo é simples. A atividade física melhora a circulação, fortalece o coração e ajuda a equilibrar os hormônios, exatamente nas áreas em que o medicamento atua. A alimentação também entra nesse processo. Frutas ricas em antioxidantes como romã, uva e laranja protegem os vasos sanguíneos e potencializam os efeitos do tratamento. Reduzir o álcool e abandonar o cigarro são medidas que trazem impacto imediato, já que ambos comprometem a ereção com o passar do tempo. E o sono, muitas vezes negligenciado, é outro aliado indispensável.
dormir bem garante uma boa produção de testosterona, que é central para a vida sexual. Quando o descanso é ajustado, não apenas o desempenho melhora, mas também o humor e a energia do dia a dia. Tudo isso reforça a ideia de que o medicamento pode ser o início de uma transformação, mas não deve ser o único caminho. Quando combinado com hábitos saudáveis, o resultado deixa de ser apenas desempenho e se transforma em saúde plena e vitalidade duradoura. Ainda assim, é preciso refletir sobre a sustentabilidade a longo prazo. Para alguns, o uso contínuo funciona bem. Para outros, depois de alguns meses, o corpo responde de forma diferente. Alguns mantêm os benefícios, outros percebem uma queda de eficácia ou até um aumento nos efeitos colaterais. Cada organismo tem sua forma de reagir, e é esse acompanhamento atento que faz toda a diferença. Por isso, os médicos reforçam a importância de fazer pausas para reavaliação. A cada 3 ou 6 meses, é fundamental repetir exames do coração, fígado, rins e níveis hormonais. Esse cuidado simples garante que o medicamento continue sendo seguro e eficaz para cada organismo. Sem esse acompanhamento, corre-se o risco de encobrir problemas sérios, como hipertensão, diabetes descontrolada ou doenças cardiovasculares ainda no início. Existe também um peso emocional e financeiro. Transformar o uso em hábito permanente pode gerar dependência psicológica e ainda impactar o orçamento, já que, mesmo em doses baixas, o custo não é acessível para todos. A estratégia mais inteligente é enxergar a tadalafila como um apoio temporário, enquanto se fortalecem os verdadeiros pilares da saúde: movimento, boa alimentação, descanso e equilíbrio emocional. Assim, o medicamento funciona como um trampolim e não como uma muleta sem fim. Outro ponto que muitas vezes passa despercebido é que a disfunção erétil raramente é apenas um problema localizado. Ela pode ser o primeiro sinal de doenças mais sérias. Os vasos sanguíneos do pênis são muito delicados e podem ser os primeiros a sofrer quando há diabetes, colesterol elevado ou início de problemas cardíacos. Ao usar a tadalafila diariamente e voltar a ter ereções, o homem pode acabar camuflando os sintomas e deixando de investigar a causa real. Esse é um risco silencioso, porque a impressão é de que o problema foi resolvido, quando na verdade pode estar permitindo que uma doença cardiovascular evolua sem tratamento. A lógica é simples. Se os vasos penianos estão comprometidos, provavelmente em algum grau os vasos do coração e do cérebro também estão. Por isso, antes de iniciar o uso contínuo, é indispensável uma avaliação completa, com exames como eletrocardiograma, testes de glicemia, perfil lipídico e função renal, para descartar complicações maiores. Mais do que devolver confiança, a tadalafila deve ser vista como um alerta positivo. Se há a necessidade dela, talvez seja a hora de olhar para a saúde como um todo, e não apenas para a vida íntima. A grande lição depois de 30 dias de uso é que sim, ela pode ser uma aliada poderosa, mas nunca deve ser confundida com solução mágica. O medicamento auxilia na recuperação da confiança, melhora a circulação, favorece a função urinária e até aumenta a disposição. Porém, seus efeitos mais duradouros só aparecem quando estão alinhados a escolhas saudáveis. A experiência de Alberto mostra isso claramente. No decorrer do tratamento, ele percebeu que o verdadeiro ganho não estava apenas no comprimido, mas na caminhada diária, na alimentação equilibrada, no sono ajustado e no cuidado com a mente. Com essa combinação, a pílula deixou de ser um suporte constante e passou a ser apenas um recurso usado com consciência. Esse é o caminho que qualquer homem pode seguir: assumir o protagonismo da própria saúde. A tadalafila pode abrir a porta, mas é você quem decide atravessá-la, com disciplina e autocuidado. Mais do que ereções firmes ou energia imediata, o que está em jogo é a chance de viver mais e melhor. O segredo não está apenas no medicamento, mas nas escolhas que você faz todos os dias. É aí que mora o verdadeiro poder de transformar a sua vida.